temos o privilégio e a alegria de separar para adorar a Deus, para estar em comunhão com Ele e com os irmãos. Isso é motivo de grande alegria. Nós agradecemos a Deus pela vida de cada um dos irmãos, das irmãs queridas que estão aqui conosco nesta noite. Agradecemos a Deus também pela vida daqueles irmãos que estão cultuando a partir dos seus lares, que todos possam, nesta noite, receber a bênção do Senhor. Nós, hoje pela manhã, na entrega da mensagem, meditamos sobre aquele texto maravilhoso, do livro de Êxodo, quando Moisés tem uma visão espetacular da sarça ardente, e a partir daquele chamado do Senhor, ele tem um encontro real e transformador com Deus, e a partir de então a sua vida muda, o foco de sua vida muda, os desafios são enfrentados e ele se torna, a partir da convicção que deveria entregar a sua vida totalmente nas mãos do Senhor, ele se torna então um dos maiores nomes da história bíblica, um servo de Deus que realmente entrou para a história bíblica como alguém que se comprometeu com Deus, que abriu mão das suas visões, das suas questões para estar com Deus. E eu quero hoje meditar também, como fizemos na quarta-feira, sobre o rei Davi. Tem personagens bíblicos, irmãos, que são realmente espetaculares, são inesgotáveis os ensinamentos, os exemplos que nos deixaram. E eu me recordo que há uns anos atrás, eu encontrei com um ex-professor meu, que lecionou para mim a cadeira de Direito Constitucional, o professor Gontijo, e era um professor muito respeitado aqui em Petrópolis, um homem alto, forte, de um vigor enorme. E eu estava andando aqui pela Rua do Imperador e encontrei com ele. E ele me chamou, começamos a conversar, trocamos ali algumas ideias, batemos um papo e tal, e nos despedimos. Isso devia ser 7, 8 horas da noite. E no dia seguinte eu tinha um compromisso de ir a uma solenidade, e cheguei lá, era 10 horas mais ou menos da manhã, e a pessoa que estava conduzindo aquela solenidade falou o seguinte: olha, eu quero convidar todos que se ponham em pé, em reverência à memória do professor Gontijo, que faleceu nesta madrugada. Eu fiquei, irmãos, assim, perplexo, sem entender nada. Aquele homem com quem eu estava conversando há algumas horas atrás, pleno de saúde, pleno de vigor, com planos, com ideias, faleceu inesperadamente. Porque a vida, irmãos, é breve. A vida é breve. A vida é um sopro, como diz Tiago 4,14. A vida é um sopro, é um vapor que surge e logo desaparece. E é uma verdade, não é mesmo? Mas hoje pela manhã, o Eduardo e a Angélica estavam aqui agradecendo a Deus, porque estão completando 37 anos de casado. E eu me lembro do casamento deles, parece que foi ano passado, mas já são 37 anos. Esse ano eu faço 36. Me lembro aqui, neste púlpito, neste templo, o pastor Edelto fazendo nosso casamento, parece que foi ontem. A gente está em lua de mel ainda, irmão? 36 anos já. A vida é assim, irmãos, é rápido. Quando nós abrimos os olhos, o tempo se foi, o tempo passou, ele andou, e a vida vai fluindo para um destino natural de todos nós. E o rei Davi, no Salmo de número 39, ele nos convida a meditarmos justamente sobre isso, a brevidade da vida. Esse salmo, composto por ele, por volta de 1000 anos antes de Cristo, trata desse tema atualíssimo. E depois, 1000 anos depois desse texto, vem Tiago, irmão de Jesus, e discorre sobre o mesmo tema, dizendo isso: a vida
é breve. Então, o irmão pode abrir aí no Salmo 39, versículo 4 até o 7, e acompanhar conosco a leitura, mesmo assentados, mas com toda a reverência, a leitura da palavra do Senhor, que nos diz o seguinte, a partir do versículo 4: dá-me a conhecer, Senhor, o meu fim, e qual será a soma dos meus dias, para que eu reconheça a minha fragilidade. Deste aos meus dias o comprimento de alguns palmos. À tua presença, o prazo da minha vida é nada. Na verdade, todo homem, por mais firme que esteja, passará. Com efeito, passará o homem como uma sombra. Em vão se inquieta, amontoa tesouros e não sabe quem os levará. E eu, o que espero eu, Senhor? Pergunta Davi. E ele responde e declara para Deus: a minha esperança está em ti. Vamos orar. Senhor, nós te agradecemos pela leitura da tua palavra. Te agradecemos, ó Deus, pela bênção da tua palavra, pelo poder da tua palavra, ó Deus, que arde e queima em nossos corações, como a sarça ardente, ó Deus, diante dos olhos de Moisés. Obrigado pela tua bênção, Deus. Fala aos nossos corações, abençoa-nos, ó Deus, abençoa cada querido que está aqui, cada querido, Deus, que está ao alcance da tua palavra, ó Deus, e dá a ele a tua bênção, pois é em nome de Jesus que nós te oramos. Amém, Senhor. Esse salmo, irmãos, como nós dissemos, Davi procura nos alertar sobre a brevidade da vida. E no versículo 7 ele levanta essa questão, analisando justamente que a vida passará, que a vida escoará, que ela terminará. Ele pergunta: o que espero eu? E ele dá esta resposta como uma declaração de fé: a minha esperança está em Deus. E ele nos convida a meditarmos justamente sobre isso. O tempo passa, o tempo vai embora. Eu me recordo que há alguns anos atrás, o pessoal aqui da minha geração, nós éramos um pouco mais jovens, a gente saía aí para jogar bola, para brincar, jogava 3, 4 horas debaixo de sol direto, sem problema nenhum. Agora, há um mês atrás, eu fui jogar futebol de campo aí com o pessoal, tive que ficar lá quietinho lá atrás, back totalmente parado, sem muita correria, esperando a bola chegar, como a experiência manda, porque o tempo passa. A nossa energia, a nossa disposição não é a mesma, porque a influência do tempo sobre nossas vidas, ela vai nos cobrando um preço. Então, a verdade é que nós mal sentimos o tempo passar. E a cabeça continua, às vezes, jovem ainda, com todo fulgor, mas o corpo não é o mesmo. Já não dá para fazer as mesmas peripécias a que nos lançávamos há alguns anos atrás. Os dias avançam e Davi, consciente disso, que as forças se vão, ele vem no versículo 4 e diz a Deus: dá-me a conhecer, Senhor, o meu fim, e qual será a soma dos meus dias. E eu imagino que Davi declare isso a Deus porque algo o motivava a viver. E justamente o que o motivava a viver era a experiência, era a esperança, a fé que ele tinha em Deus e na providência dele a respeito de sua vida. Então Davi viveu e vivia com os olhos voltados para Deus, lançando em Deus a sua esperança. A despeito de ser um rei, a respeito de ter poder, a despeito de ter sido um dos grandes nomes bíblicos, um dos grandes nomes da linhagem do Senhor Jesus, de ter consolidado o reino de Israel, de ter todo o poder humano, todo o poder terreno que à época se podia, ele tem a plena consciência de que somente em Deus há esperança.
Davi não lançou sua esperança no seu poder, no poderio militar, na sua capacidade de organização para guerrear, para enfrentar outros guerreiros. Davi lançou a sua esperança unicamente em Deus, e por isso prosperou, a ponto de então confessar: a minha esperança, se ela existe, ela está em Deus, não está no reino, não está nos meus guerreiros. Davi tinha valentes, há uma relação dos valentes de Davi, como por exemplo Samá, que foi um grande guerreiro que auxiliava Davi nas batalhas. Guerreiros poderosos. Davi não lançou a sua esperança em nenhum deles, embora os amasse e estivesse com eles. Mas Davi diz: a minha esperança está em Deus. O que espero eu da vida? A minha esperança, Senhor, reserve o que a vida me reservar, está em Ti. Então eu posso caminhar, eu posso avançar, eu posso ir, e quando o fim chegar para mim, a minha esperança está em Ti. É isso que Davi declarou ao Senhor. Querido, o que você espera da vida? O que você espera da vida? Aonde está a sua esperança? Pergunte para você mesmo: o que espero eu da vida? O que espero eu do amanhã? O que será de mim amanhã? Essas questões são importantes e devem fazer parte da nossa vida, devem fazer parte daquilo que devemos considerar a respeito de nossa existência e principalmente do fim dela, que chegará para todos nós. A essa pergunta, se nós fizéssemos essa pergunta a algumas pessoas por aí: olha, o que você espera da vida? Com certeza, muitos responderiam: eu espero ter sucesso. Aquelas pessoas que têm uma visão limitada à sua humanidade, à sua condição terrena, certamente responderiam isso: eu espero ter sucesso, eu espero ser reconhecido, eu espero ser admirado, eu espero ser afamado, eu espero ganhar muito dinheiro, eu espero ter todo o conforto que o mundo, que as coisas do mundo podem me proporcionar. E eu me recordo que aqui recentemente, há cerca de um mês mais ou menos, o Júlio, sendo aqui consagrado ao Ministério da Música, ele deu uma declaração aqui que me marcou, que eu achei maravilhosa, irmãos. Porque quem conheceu o Júlio no trabalho secular que ele fazia lá fora, sabe do conceito que ele tinha como maestro. Quantos concertos, aliás, eu fui regido por ele no coral da UCP, não sei nem como que eu fui cantar naquele coral, coisa de Deus, porque eu não canto nada, mas fui cantar lá e tive uma bolsa, não precisei pagar a faculdade, até porque não tinha como pagar. E o Júlio era um dos auxiliares, e ele era um dos regentes, e como ele era aplaudido, e aqui ele declarou, na sua consagração: eu troquei os aplausos do mundo pela dedicação da minha vida ao Senhor. Isso é algo maravilhoso, irmãos. Isso é esperar, é ter esperança em Deus. Então, muitas pessoas que vivem uma vida focada apenas no plano humano, pensam assim: eu quero os aplausos, as glórias do mundo, quando deveriam repensar a sua conduta. Eles deveriam, por exemplo, ler lá em Mateus 16, 26, o que nos registra a palavra de Deus, dizendo o seguinte: pois que aproveita ao homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Que dará o homem em troca da sua alma? Também lá em Lucas 16, versículo 21, seguinte, diz o que? Um homem ajuntou para si muita colheita, muitos grãos, e ele encheu os seus celeiros. Então ele viu que a sua colheita era enorme, e ele falou: eu vou derrubar esses celeiros, vou construir outros maiores ainda, e vou abarrotar esses celeiros. Isso aqui vai me garantir, vai me dar riqueza, vai me dar poder. E aí Deus pergunta a ele: louco, o que adianta tudo isso
porque esta noite você morrerá. Esta noite, a brevidade do tempo colherá a sua vida, e isso tudo aí vai ficar, não vai valer de nada. Então, queridos, devemos nos lançar a meditar sobre essa questão. Muitas vezes nos preocupamos em trabalhar muito, em construir uma grande casa, em formar uma família, em formar os filhos, em deixar herança para eles, deixar bens. Pensamos, eu quero agora, o meu plano é se aposentar, é me aposentar, é ir para a praia, é ir pescar, é ficar lá aproveitando o resto dos meus dias sem grandes compromissos e assim terminar meus dias sem grandes preocupações, com uma visão absolutamente limitada da sua existência, que se apega apenas ao plano material, quando o que está por vir é muito mais importante para cada um de nós, é muito mais importante para você, porque a palavra de Deus nos diz que nós vamos todos um dia comparecer ao tribunal do Senhor e vamos ser deles cobrados por aquilo que aqui fizemos, e nós podemos dizer por aquilo que aqui decidimos em relação a Ele, porque a palavra do Senhor é um convite para que tenhamos com Ele comunhão, para que entreguemos a Ele nossas vidas, para que entreguemos a Ele nossa existência, para que entreguemos a Ele a nossa eternidade. E se não fizermos isso, seremos cobrados e partiremos daqui nessa incerteza. Há muitas pessoas vivendo como se essa vida fosse plena, fosse eterna, e como se a visão da morte fosse algo passageiro, morreu, acabou, mas não é assim. Há uma vida para todo aquele que se entregar a Cristo. Todo homem, toda mulher, todos nós, um dia daqui partiremos, e pouco vai importar se aqui tivemos muito dinheiro ou dinheiro nenhum, se tivemos sucesso ou éramos absolutos desconhecidos para a maioria das pessoas, se reunimos riqueza ou não, diplomas ou não, nada disso muda o curso do destino espiritual de alguém. Nada disso importará naquele dia, porque tudo isso passará, a vida cessará, mas a eternidade não. Davi tinha essa plena convicção, e por isso ele declarou: a minha esperança está em Deus, o fim chegará para mim, certamente, mas eu sei que em Deus há esperança. Se você já respondeu a essa pergunta, ou já se questionou a respeito dessas perguntas, é preciso que você se lembre que o fim chegará, a vida passará, e restará a eternidade ao lado do Senhor ou não. Se você tem olhado para a sua vida, querido, com os olhos puramente da humanidade, é preciso que você mude o foco, é preciso que você olhe para Deus. Olhe para Deus, entregue sua vida a Ele e caminhe com Ele. Você precisa lançar em Deus a sua esperança, pois só Ele pode dar verdadeiro sentido à nossa existência terrena e principalmente à nossa vida espiritual ao lado do Senhor. Saiba que fechar os olhos para Deus, fechar os olhos para o convite do Senhor, fechar os olhos para entregar a chamada de entregar a sua vida a Deus, é antecipar o inferno na sua vida, para aqueles que assim o decidem. Se você nega o chamado de Deus, se você não entrega a sua vida a Deus, você na verdade já está antecipando o inferno que acontecerá para aqueles que daqui partirem, sem terem tido uma experiência com o Senhor e sem terem entregue as suas vidas a Ele. Assim é a vida do homem sem Deus, que mesmo sendo convidado, rejeita-o. Na verdade, o homem que rejeita Deus, a mulher que rejeita Deus, o jovem, o adolescente, aqueles que rejeitam o convite de Deus, o chamado de Deus, eles vivem uma vida vazia, uma vida totalmente sem esperança, e encontra, ao final, os horrores do inferno.
Irmãos, hoje a verdade é que em muitos púlpitos está se pregando um evangelho de acomodação. Um evangelho um tanto quanto ajeitador das relações. As pessoas não querem falar aquilo que a Bíblia fala. É melhor acomodar a situação aqui, é melhor acomodar a situação ali. Eu não quero ferir susceptibilidades, eu não quero que alguém saia daqui zangado porque ouviu dizer que vai para o inferno. Mas nós só temos duas verdades, nós só temos uma verdade, e esta verdade é dividida em duas partes. Há a vida eterna com Deus, ou há o inferno com Satanás. Não há outro caminho, porque isto é bíblico. Talvez muitos não gostem de ouvir algo assim, mas é o que precisa ser dito, é o que você precisa considerar, para que você saiba que a sua decisão mudará toda a sua vida e toda a sua eternidade. É preciso então que creiamos nessa verdade. Um dia partiremos, e a única coisa que importará é se tomamos a decisão de receber a Cristo como nosso Salvador, como a nossa bendita esperança, e então partiremos nos seus braços e com Ele estaremos. A verdade, por isso, é que o rei Davi, no Salmo 39, nos chama a considerar essas questões. E a finalidade é para sabermos que nós podemos ter um encontro com Deus e partir com Ele, e ter a bendita esperança da ressurreição em Cristo, e vivermos, como diz João 11:25, aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. Vejam que coisa, irmãos, maravilhosa. Eu creio que tenho absoluta, inquebrantável certeza que partir deste mundo sem Deus deve ser algo terrível, deve ser algo horroroso. Porque como que uma pessoa, às portas da morte, às portas da cessação da sua vida, pode partir na incerteza do que será dele? Ah, queridos, é melhor falar como o apóstolo Paulo: eu quero partir e estar com Cristo. E é essa declaração que cada um de nós deve fazer para Deus, e dizer para Ele: Senhor, quando Tu me chamares, quando eu tiver de partir, eu quero partir e estar com Cristo. Porque quem não fizer isso, quem não puder declarar isso, partirá e estará, na verdade, com Satanás e seus demônios, enfrentando os horrores do inferno. E lá em Lucas 13:26, nos discorre sobre isso, né? Dizendo o seguinte: muitas pessoas chegarão para Deus: Senhor, mas eu ia na igreja, olha, eu chegava lá, até cantava lá um louvor, eu lia a Bíblia, eu ouvia a oração, eu gostava demais, eu estava lá todo domingo, eu até dava lá um dízimo, dava uma oferta. Sabe o que Deus vai dizer para eles? Apartai-vos de mim, malditos, eu não vos conheço. Porque não tomaram a decisão, porque não se decidiram, porque não tiveram a coragem de, num ato de fé, dizer para Deus, como Davi disse: a minha esperança está unicamente em Ti. Tanto o rei Davi no Salmo, quanto Tiago em sua epístola, nos confronta com essa questão, nos chamando a uma análise do que estamos esperando, do que esperaremos, qual é a nossa esperança com relação à nossa eternidade. E quando esse ponto chegar na vida de cada um de nós, que tivermos que nos apresentar a Deus, esta pergunta, ela será respondida de forma definitiva, porque não haverá outra chance. Quem tiver declarado isso ao Senhor, estará com Ele, e quem tiver negado a declaração a Deus, estará eternamente longe de Deus. É interessante que eu pregando aqui alguns domingos atrás, eu falei que eu estou lendo aquela obra de Dante, O Inferno, e eu li uma frase que me impactou demais.
uma verdade assim assombrosa. Ele disse que quando chegou conduzido à porta do inferno, no umbral estava escrito: abandonai toda a esperança, ó vós que entrais. Que coisa impressionante a descrição que ele faz dos horrores do inferno. A frase, o livro, a obra não é bíblica, mas é realmente muito impactante, porque nós antevemos os horrores que estão preparados pelo diabo e seus demônios para aqueles que, ao contrário do rei Davi, não confessaram a sua esperança em Deus. Querido, qual será a sua resposta a essa pergunta? Como você responderá essa pergunta? Eu vou partir e estar com Cristo, ou eu vou partir e ser tragado por Satanás e os horrores do inferno? A minha resposta eu sei. A minha resposta eu sei. Você sabe a sua? É preciso que nós enfrentemos essa questão. É por isso que cada um de nós deve avaliar a sua vida. O nosso destino eterno será aquele unicamente que nós escolhermos. Você é totalmente responsável, unicamente responsável por essa escolha. E Deus o chama a fazê-la. Deus o chama a fazê-la. Deus o confronta. A palavra de Deus o confronta. E cada um de nós deve enfrentar essa questão e tomar, irmãos, uma decisão séria, uma decisão definitiva. Não tomar uma decisão mais ou menos, né, como dissemos hoje pela manhã. Esse negócio de ficar em cima do muro, tá com um pé na igreja, um pé e outro pé lá no mundo, não pode. Deus não aceita. Deus quer de você uma decisão definitiva de entrega da sua vida a Ele, caminhando com Ele, recebendo a bênção de Deus. E quando partir daqui, partirá dizendo: a minha esperança está em Deus. A minha esperança está em Deus e na sua bênção sobre a minha vida. Deus nos convida a fazermos esta escolha, e a escolha certa é crer em Cristo, crer no amor de Deus, é recebê-lo como Salvador, é confessarmos que o aceitamos e que o serviremos. Há um hino no cantor cristão muito bonito, que ele diz: meu amigo, hoje tu tens a escolha, vida ou morte, qual vai aceitar? Amanhã pode ser muito tarde, hoje Cristo te quer libertar. Isto é a suma do Evangelho. Isso é o resumo do Evangelho. Você tem posto diante dos seus olhos, da sua vida, a decisão que cabe a você. Eu tenho certeza que muitos de nós aqui gostaríamos de decidir por você, porque ninguém se perderia. Todos se entregariam a Deus, mas nós não podemos. Eu faço a minha escolha, você deve fazer a sua. Eu tenho vidas, amigos, irmãos preciosos que eu adoraria, eu gostaria, eu amaria decidir por eles e levá-los todos. Mas a verdade é que cada um toma a sua decisão. E a sua decisão deve ser tomada de forma inquebrantável, de forma definitiva, de forma responsável com Deus, porque Deus não se deixa enganar. Há pessoas que vivem uma vida inteira dentro de uma igreja, mas não têm a salvação, porque não tomaram uma decisão com responsabilidade diante de Deus. Agora, quando nós temos esta tomada de decisão, quando nós perguntamos, por exemplo, a um homem de Deus, a uma mulher de Deus, o que ele espera, respostas maravilhosas são nos dadas. Quando nós lemos a palavra de Deus, nós vemos homens de Deus, mulheres de Deus, dando respostas maravilhosas a este questionamento, como o apóstolo Paulo, que dizia: eu quero partir desta vida para estar com Cristo. O salmista, lá em Salmo 42, diz: eu quero estar na presença de Deus. Estevão,
quando estava sendo morto, quando estava sendo apedrejado, ele clamava e dizia: eu vejo os céus se abrindo e o Filho de Deus à destra dele, para me receber. Declarações maravilhosas de quem se decidiu verdadeiramente por Deus. Eu ouvi uma narrativa, eu não me recordo bem, né, a irmã Madalena está aqui, ela talvez possa confirmar, mas que a irmã Ercília, quando estava para falecer, né, ficou doente, levaram para o hospital, foi aquela correria danada, né, e corre médico para cá, ela falou: não corram, porque eu vejo o Senhor me recebendo. Isso, irmãos, é uma entrega a Deus. Isso é uma decisão com responsabilidade diante de Deus. São pessoas que viveram as suas vidas para Cristo, por Cristo. Viveram as suas vidas olhando para Deus. E me recordo daquele hino do cantor cristão que diz: eu quero estar ao pé da cruz. Vidas que viveram aos pés da cruz de Cristo, porque entregaram a Ele as suas vidas. Os olhos desses irmãos e dessas irmãs, os olhos dos nossos antepassados, eles estavam voltados unicamente para Deus. A sua esperança estava unicamente em Deus. Eles não depositaram sua esperança no mundo, nos prazeres, nas coisas materiais, nas riquezas, na religiosidade vazia, nos líderes humanos, nem tampouco em si mesmos, mas depositaram a sua esperança unicamente no Senhor, esperança pela qual viveram com os olhos voltados para a cruz de Cristo. A prioridade de suas vidas não foi o sucesso, não foi o dinheiro, não foi a riqueza, mas sim a comunhão com Deus e a fé em Cristo e na ressurreição, que está reservada para todos nós que a Ele o confessarmos e o recebermos. Por isso viveram felizes, viveram em paz, a despeito das muitas lutas que por aqui enfrentaram. É por isso que o rei Davi afirma para Deus: a minha esperança está em Deus. Em quem, querido? Em quem, minha querida, você deposita as suas esperanças? Em quem, meu irmão? Em quem, minha irmã, você deposita a sua esperança? Este é o convite de Deus para cada um de nós nesta noite, que depositemos a nossa esperança unicamente em Deus. A fama passa, a riqueza acaba, o conhecimento cessa, a religião por si mesma se torna vazia. O seu líder religioso é um homem como qualquer um de nós. Então, depositemos a nossa esperança em Deus. Que resposta você daria hoje a essa pergunta? No dia final de sua vida, qual será o seu destino? O rei Davi, consciente que a vida terrena passa e que a vida eterna somente é possível mediante a fé em Deus, declarou isso a ele. E se você depositar sua esperança nas coisas do mundo ou somente nesta vida, saiba que você está destinado à morte eterna, a estar longe de Deus eternamente. Ainda que conheça Cristo, ainda que venha à igreja, ainda que cante aqui, se você não tiver tomado uma decisão de receber a Cristo como Senhor e Salvador da sua vida, ela vai acabar e não haverá uma outra chance. Mas se nós crermos em Deus, se nós entregarmos a Ele as nossas vidas e recebermos Cristo como Senhor, nós teremos vida plena agora e teremos vida plena e eternamente. É como diz o cantor cristão, hino 195, terás vida em olhar para Jesus. Terás vida em olhar para Jesus. Crê e viverás. A palavra de Deus nos deixa isto muito claro.
e nos chama a um confronto com essa questão, para que decidamos e para que aqui vivamos com Deus, porque ao fim partiremos também com Ele. Onde está posta a sua esperança? Há um conto que diz que um jovem fez muitos planos para a sua vida, e ele conseguiu realizar aqueles planos. Ele queria ser um grande empreendedor e ganhar muito dinheiro e viajar muito, e ele foi galgando essas coisas e ganhou muito dinheiro e viajava muito, comprou uma mansão, mas algo incomodava o seu coração, faltava alguma coisa. Ele estava sempre insatisfeito, inquieto, não tinha o coração em paz. E um dia ele estava passando pela sua casa e tinha um jardineiro cuidando lá do jardim. E aquele jardineiro estava cantando, sabe o quê? O hino 375, sou feliz com Jesus, sou feliz com Jesus. E ele ouviu aquilo e ele ficou perplexo, mas como que você pode ser feliz? Você não tem nada, você é um jardineiro, eu pago aqui a você um salário que não é grande coisa, eu tenho tudo e não sou feliz. Como que você pode cantar que é feliz? E ele falou, mas eu sou feliz. Eu sou feliz porque a minha esperança está em Cristo. Por isso eu sou feliz. Aqueles dois homens tinham olhares totalmente distintos. Um olhava para a sua humanidade, para a sua terrenidade. O outro olhava para o céu, olhava para Deus, olhava para Cristo, e por isso era verdadeiramente feliz. Onde está posta a sua esperança? Faça como o rei Davi. Diga ao Senhor, Senhor, Tu és a minha esperança. E Ele convida a cada um de nós a lançar a nossa esperança unicamente nele. Devemos, portanto, tomar essa decisão para que entreguemos nossa vida a Cristo e para que Ele, portanto, nos receba e nos abençoe e possamos caminhar com essa certeza de que a vida passa, mas com Ele estaremos eternamente. Esse é o convite dele para cada um de nós nesta noite. Receba Cristo querido e seja abençoado. Ele convida você, Ele convida a mim, Ele convida a cada um de nós. Venha a mim, porque eu darei descanso a vossas almas. Eu não sei se você já tomou esta decisão. Talvez todos que estão aqui já tenham tomado essa decisão de uma maneira séria, de uma maneira convicta, e estejam preparados para o fim. Mas pode ser que talvez você ainda não tenha confrontado a sua vida com esta verdade. A verdade que diz, o fim vem. O fim vem. Este é um versículo da palavra de Deus. O fim vem. O fim vem. Há outros textos, prepara-te para te encontrares com Deus, porque quando isso acontecer, querido, o que você dirá a Deus? Mais ainda, o que Deus dirá a você? Qual será? O que você receberá? Qual a sentença você receberá de Deus? Você ouvirá de Deus, vinde bendito de meu Pai, vinde meu amado, e entrai e tomai posse desse reino que eu vos preparei? Ou você ouvirá de Deus, afastai-vos de mim, maldito, porque eu não o conheço? Porque você teve oportunidade, você ouviu, você foi convidado, você foi conclamado, você foi chamado, mas negou, mas não aceitou, mas rejeitou o meu convite. Portanto, afastai-vos de mim. Olha, essa verdade, ela vai acontecer. Saiba que vai acontecer.
Para uns, mais cedo, para outros, mais tarde. Hoje eu estava conversando com a minha esposa lá em casa, ela falou que a avó de uma amiga dela vai fazer 107 anos. Longeva, mas vai chegar ao fim. Hoje você tem oportunidade, você agora está tendo a oportunidade de escolher. Qual será a sua escolha? Escolha Cristo. Olha, se eu posso dar um conselho a você, eu digo, escolha Cristo. Porque esta é a melhor escolha. Esta é a única escolha, não a outra. Porque se você escolher a Cristo, querido, Cristo entrará na sua vida e fará uma revolução. Ele dará paz ao seu coração. Ele dará esperança para a sua vida. E você terá a certeza de que, ao partir daqui, será recebido por Ele. Há alguém nesta noite, eu não sei, não conheço todos do auditório, mas se você ainda não tomou uma decisão ao lado de Cristo, eu gostaria de convidá-lo a que fizesse isso agora. Está diante de você, a palavra de Deus está posta, e cabe a você tomar esta decisão. Será que há alguém aqui nesta noite que ainda não tomou esta decisão, que gostaria de fazê-lo, entregando a sua vida a Cristo? Não à igreja, à religião, ao padre, ao sacerdote, ao bispo, ao pastor, mas entregando a Cristo, um compromisso com Cristo. Você já avaliou essa questão? Você já pensou sobre isso? Você quer tomar esta decisão? Se ainda não tomou, faça agora, mas faça agora, porque amanhã pode ser muito tarde, e não vai ter uma segunda oportunidade. Ninguém terá a segunda chance. Hebreus 9, 27 diz o quê? Que ao homem está ordenado morrer uma só vez, vindo depois disto o juízo de Deus. Então, querido, se você tem que tomar uma decisão, decida-se agora e entregue a sua vida a Cristo, porque Ele o ama, Ele o quer, Ele quer derramar bênção, graça e paz sobre a sua vida. Há alguém nesta noite que quer tomar uma decisão? Levante a sua mão, eu gostaria de orar pela sua vida. Como eu disse, eu não conheço todos, mas Deus conhece, Deus sabe. Há alguém que queira entregar a sua vida a Cristo? Levante a sua mão, que eu gostaria de orar por você. Se não houver, nós vamos encerrar, agradecidos a Deus, porque entendemos que a palavra dele foi lançada e que ela vai produzir frutos no coração de cada um que aqui está nesta noite. Há alguém? Levante a sua mão. Não havendo, Deus te abençoe, meu querido, tá bom? Deus guarde a sua vida, Deus o proteja e confirme esta decisão. Há mais alguém? Levante a sua mão. Não havendo, eu quero convidá-lo para que venha aqui à frente. Nós vamos orar junto, eu quero orar pela sua vida. Vamos pedir a bênção de Deus. A igreja, querido, vai orar por você. A igreja, neste momento, vai orar pela sua vida, pedindo que Deus confirme a sua decisão e que derrame graça e poder sobre a sua vida. Vamos orar. Quero convidar o irmão Romualdo, diácono de nossa igreja, para orar pela vida desse irmão querido. Vamos pedir a bênção de Deus. Peço você, querido, que abaixe a sua cabeça e nessa hora interceda pela vida do nosso irmão. Amado Deus, na Tua presença, Senhor, colocamos a vida do Bruno, que está aqui conosco, Senhor, nessa noite, entregando, Senhor, a sua vida, entregando o seu propósito, entregando os seus planos, entregando, Senhor, a sua vida a Ti. Nós pedimos que Tu venha abençoar o Bruno, Senhor, na sua vida, nos seus planos, na sua família, nos seus filhos, se os tiver, Senhor. Posso estar abençoando ele que vem aqui com tanta humildade diante de Ti, Senhor, colocando as suas dificuldades, seus problemas, suas questões que podem ser tão difíceis de serem resolvidas por ele, por nós, por cada um de nós aqui, por qualquer pessoa. Mas nós sabemos que elas são muito fáceis de serem resolvidas por Ti, Senhor. E por isso Ele coloca aqui a vida dele em Tuas mãos, com humildade, e tendo fé que Tu pode resolver as questões dele.
E é nosso desejo, Senhor, é nossa oração, que Tu possa resolvê-las, Tu possa dar a ele, Senhor, todas as condições de sentir a Tua presença na vida dele. Que essa data, Senhor, na vida dele não seja esquecida. Que esse momento não seja esquecido, Senhor. Que a Tua bênção possa estar na vida dele. Essa é a oração que nós te fazemos, Senhor, humildemente. E te fazemos em nome de Jesus, Teu Filho. Hoje e sempre. Amém, Senhor. Deus te abençoe, tá bom? A gente vai orar por você. Meus irmãos, vamos cantar esse hino. É uma mensagem muito rica para os nossos corações. Vamos nos pôr em pé e cantar esse riquíssimo hino. A irmã Geice vai dirigir para nós. Se eu não me engano é 259, não é, irmã? 259. Findar o labor desta vida, quando a morte ao teu lado chegar, que destino has de ter a tua alma, qual será no futuro teu lar, meu amigo, hoje tu tens a escolha, vida ou morte, qual vais aceitar? Amanhã pode ser muito tarde, hoje Cristo te quer libertar. Tu procuras a paz em prazeres que passam em vão.
Obrigado, irmãos. Deus abençoe o coração e a vida dos irmãos. Obrigado. Os irmãos podem se assentar.